paz, graça, cumprimentar a todos, saudar a todos. Mais uma vez, estou aqui, perdão, para que possa compartilhar convosco o propósito de Deus que tem contigo, tem comigo. Então, sempre Deus tem um propósito com o ser humano. Então, hoje vamos entrar no tema que vamos falar sobre tatuagem. Então, vamos falar sobre tatuagem. O tema sobre tatuagem é pecado. Então, vamos tratar esses assuntos sobre tatuagem, que o tema é dizer que tatuagem é pecado. Porque me leva a falar o assunto sobre tatuagem? É que ao nível internacional ou ao nível mundial, 99% está tatuado e tem tatuagem. Só temos 1% de pessoas que não têm tatuagem. Então, 99% usa tatuagem. Só 1% que não tem tatuagem. Então, isso eu estou fazendo uma análise, não são estatísticas que estamos a buscar, não só fazer uma análise que 99% são pessoas com tatuagem. Então, os 70% usa tatuagem com determinado objetivo que vamos estar aqui a tratar, e 29% usa tatuagem como uma figura de estilo, vamos dizer assim, como uma figura de estilo, como uma coisa de parte com a colaboração da emoção da pessoa. Então, eu quero falar sobre isso, sobre tatuagem. Então, ok, porque, aliás, tatuagem é pecado, essa é a questão de tema. Então, a tatuagem é pecado. Então, eu gostaria de, antes de entrar no assunto que vou tratar, gostaria de responder direto essa pergunta logo na hora de tatuagem é pecado, sim ou não. Então, essa questão de eu dizer sim e não é uma das questões que responder para que mais entendam, veja, entendam os efeitos que vou falar sobre o que acontece com tatuagem. Em primeiro lugar, palavra tatuagem ou fazer tatuagem no pecado. Fazer tatuagem no pecado. Ou ter tatuagem no pecado, mas vou falar dos princípios fundamentais relacionados com tatuagem para que entenda o assunto até o fim. Então, não fica aquilo que eu disse no pecado, depois dizer para a necessidade de fazer tatuagem, posso correr no assim, só estou falando da palavra tatuagem. Deixa lá, antes de entrar no assunto profundo, o versículo mais usado pelos cristãos, isso aqui, vou falar aqui, são coisas que vai ser chocado, vou falar coisas chocadas relacionado mundo que não tem noção sobre tatuagem, são chocados, mas tatuagem não é pecado. Deixa lá primeiro que falar do versículo usado pelos cristãos, os cristãos que dizem assim, no livro de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz assim: vocês não sabeis que são santuários de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós. Então, que vocês não sabem que são o santuário de Deus, que então o nosso corpo é o templo de Deus, então o nosso corpo habita o Espírito Santo, então o nosso corpo é a moradia de Deus. Então, só o versículo mais usado, mas não vou trabalhar, não vou resolver esse versículo, não vou explicar porque, deixa lá, só quer dizer que é o versículo mais usado. Mas vamos entrar na Bíblia sobre tatuagem, não é? Vamos entrar na Bíblia sobre tatuagem. Vamos no livro de Levítico capítulo 19, versículo 28. Levítico capítulo... Aqui vamos trabalhar em 4 pontos fundamentais, que vou tratar assunto relacionado com tatuagem, para que possamos perceber esse assunto. Mas eu vou falar, aqui quer trazer o uso de tatuagem, o desenvolvimento, quer resolver o assunto relacionado com o uso de tatuagem, o efeito da tatuagem, a utilidade de tatuagem, ou o proveito. Então, esse tipo de coisa que tratar disso, vamos no Levítico. Na Bíblia só vamos encontrar uma passagem que fala sobre tatuagem, não há outro versículo que fala mais sobre tatuagem. Vamos no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 22, diz essa palavra de Deus: não faça cortes no corpo
por causa dos mortos, nem tatuagem em si mesmo. Eu sou o Senhor. Não faça cortes no corpo por causa de morte, nem tatuagem em si mesmo. Eu sou o Senhor. Então, Levíticos capítulo 19, versículo 28b. Diz: nem tatuagem no vosso corpo, nem tatuagem em si mesmo, nem tatuagem em si mesmo. Então, eu não vou trabalhar em todo o versículo, porque para falar sobre o corte do corpo será o outro assunto, tema. Se acredito, Deus me conceder graça, vou tratar esse assunto para falar sobre o corte do corpo, o que acontece. Mas ok, vamos sobre tatuagem. Primeira coisa, a pergunta temos que perceber, por isso vou falar de 4 pontos. Temos que perceber a primeira pergunta. É próprio Deus? Ok, vamos assim. Por que Deus proibiu o seu povo de fazer tatuagem? Então isso quer dizer que é o próprio Deus que proíbe o povo de Israel para fazer tatuagem. Quando estamos a falar de tatuagem, estamos a falar de ter uma marca ou desenho no corpo. Então, quando vamos antigamente, muitas pessoas era feito por vários tipos de máquinas de tatuagem. Agora temos máquinas eletrônicas. Não vou entrar nesses assuntos que são feitas tatuagens. Mas ok, por que Deus proibiu o seu povo fazer tatuagem? Porque eu disse, fazer tatuagem não é pecado. Mas quem aqui logo está a falar é Deus próprio, ele que está a proibir o povo dele. É preciso dissemos que na Bíblia, se encontramos uma passagem que fala sobre tatuagem, mas é o próprio Deus, quando usa essa passagem de tatuagem, próprio Deus que proíbe o seu próprio povo. Deus não permitiu que o povo dele façasse a tatuagem. Ok, temos que entender. Deus estava contra a tatuagem. O que está acontecendo? Temos que entender. Deus não estava contra a tatuagem, estava contra por causa do feito, da atitude dos povos pagãos. Deus sabia naquela época era qual a função os povos que era feito tatuagem. Os povos no Antigo Testamento ele fazia tatuagem ou cortes de corpo por determinado sinal para um outro. Quando se morresse alguém, as pessoas, aqueles que o povo pagar, ele fazia o corte, o seu corpo do corpo vão fazer. Então, uma reverência, demonstrou uma reverência, mostrou respeito ao morto, uma adoração, muitas coisas, lamentação, tristeza, muitas coisas. Deixa eu repetir o versículo 28 de novo, diz assim: não faça o corte no corpo por causa dos mortos, nem tatuagem em si mesmo. Andar está a proibir o povo de Israel para que não faça tatuagem por causa dos mortos. Deus, com outras palavras, está a proibir que o povo não pode fazer o tatuagem de acordo relacionado com os mortos. O problema de Deus não era a tatuagem, era por causa do povo. Qual é a intenção que levava a pessoa a fazer tatuagem? A pessoa fazia a tatuagem de acordo com a necessidade dos mortos. Ou com outras palavras, a pessoa fazia a tatuagem quando soube que alguém morreu. Quando soube que alguém morreu, a pessoa se cortava seus corpos e fazia tatuagem. Então, a tatuagem é que era feito, não tem desenvolvimento histórico, mas deixa lá. A pessoa, por exemplo, morreu, perdeu a vida. A pessoa era fazer tatuagem para que tenha uma lembrança da vida da pessoa. Para que dissemos que, por exemplo, esse aqui morreu, eu não surei, está aqui no meu corpo. Esse aqui morreu, é meu avô, está no meu corpo. Esse aqui morreu, é minha família, está no meu corpo. Esse aqui morreu, alguém importante na minha vida. Então Deus proibiu-se que o povo não pode ter feito tatuagem por causa dos mortos, porque a intenção das pessoas que era fazer tatuagem de acordo quando alguém perdeu a vida e quer fazer tatuagem relacionado de acordo e quer fazer tatuagem para aquela pessoa e posso dizer assim, querer homenagear a pessoa em termos de tatuagem no seu corpo. Então Deus proíbe o povo que não pode homenagear a pessoa no corpo dele. Com outras palavras, vocês não podem levar um morto desenhado nos vossos corpos. Vocês não podem levar um morto como a vossa marca no corpo desenhado, dizer esse tal fulano que representa, vamos fazer uma recordação que
que, por exemplo, quando mora um presidente, uma pessoa mais de política é importante, ele é enterrado nos funerais principais, vai ser homenagear aquela pessoa, vai ser reconhecido, vai ser considerado um lugar de uma honra. Então, e também já para os povos, uma honra era fazer desenho no próprio corpo dele e fazer o corte que era para alimentar muitas coisas, mas a tatuagem era para homenagear a pessoa. Então, para dizer que Deus, quando proíbe a tatuagem, ou pode dizer, proíbe por causa da atitude, de intenções que o povo tinha com a gente, intenções que levavam a fazer tatuagem. O problema não está na própria tatuagem, está nas intenções. Qual é o resultado de levar a ter feito a tatuagem? Então, a tatuagem era feita com a intenção para dar o reconhecimento ao morto. Então, os povos, eles, quando alguém perdeu a vida, é quando eles vão homenagear por ter feito a tatuagem no corpo deles. Então, são esse tipo de coisas que são proibidos por Deus, que chegou de proibir o seu povo, que não faça a tatuagem. Diz, então, não faça o corte no vosso corpo por causa dos mortos, nem tatuagem em si mesmo por causa dos mortos. Então ele proíbe por causa dos mortos. Estava a dizer que vocês não há necessidade quando alguém morre que vocês façam o corte do vosso corpo e também que faça tatuagem no vosso corpo a favor daquela vida. A pessoa pouco morre temos que colocar nos nossos corpos. É a nossa homenagem, é o nosso reconhecimento. É uma forma de honrar a pessoa. Deus é quando proíbe esse povo, o povo por causa dos tipos dos pagãos. Porque os pagãos, eles quando alguém morria, eles conseguiam homenagear aquela pessoa. Então o corte, desculpa, a tatuagem é só esse efeito que Deus traz o impedimento, desculpa, o impedimento que Deus traz a proibição do seu povo por causa a intenção dele é levar a tatuagem para o morto. A intenção dele era feita tatuagem para considerar o morto. A intenção dele era feita tatuagem para que reconheça o valor do morto a favor dos seus corpos. Então é isso que Deus chegou de proibir. Que não haja aquilo ali. Vou aprofundar na frente para saber, para explicar um pouco qual é o significado quando tatuajamos alguém, não é? Então são esse tipo de coisas que Deus proíbe. A tatuagem que chegou de proibir só o povo de Israel. Por exemplo, aqui África, em Moçambique, não temos essa cultura, não sabemos que ainda existem essas culturas que fazem esse tipo de coisa. Mas aqui não temos essa cultura de quando alguém morreu, conseguimos homenagear a pessoa. Pode a pessoa fazer por si mesmo, mas isso não está na cultura. É quando os povos antigamente era uma cultura pagã. Era um estilo de vida dos pagãos. Quando alguém morre, tem que fazer cortes e também tinha que homenagear a pessoa por tatuagem do seu corpo. Então, isso era uma cultura pagã. Isso não vem na época de escravidão, não está nisso. Estou a falar significados profundos aqui para que percebamos. Não estou para lá esse tipo de coisa. Isso me interessa como é que originou, isso não me interessa, me interessam as profundezas. Ok, falamos número 1. Vamos do número 2. Número 2. Então, diz assim. Tatuagem primeiro que Deus proibiu por causa do povo que quer almejar os outros, o mundo. Segundo ponto, tatuagem é uma das ferramentas que Satanás consiga usar para alcançar os objetivos dele ou para que seja adorado. Tatuagem é uma das ferramentas Satanás que usa para que consiga enganar as pessoas, usar as pessoas para o seu efeito que ele adora. Deixa eu dar exemplos claro. Existem países, religiões, vou falar das religiões. Existem religiões que não acreditam, religiões que eles faz tatuagem, principalmente o sacerdote. Então faz tatuagem no corpo dele, faz marca, não importa na mão, na testa, no corpo. Escuta, aquela tatuagem é feito, então é feito de acordo para a adoração dos seus deuses, para ter conectação e ligação ao espírito.
Quando os religiosos pagãos fazem esse tipo de coisa de tatuagem, são conectados uma ligação no espírito. Eles têm uma conexão com o mundo espiritual sobrenatural, entre aspas, conseguem, é forma de fazer aquela tatuagem para ter um relacionamento íntimo com seus Deus. Então Satanás usa a tatuagem para que aproxime as pessoas nele. Satanás usa a tatuagem para que as pessoas façam os seus trabalhos. Pensa Satanás, como sabe que um homem é um adorador por si mesmo, um homem necessita que adorar alguma coisa. Então Satanás, para que puxa uma pessoa chega até nele, então ele usa uma ferramenta de tatuagem. Então esses tipos das igrejas pagãs que eles usam esse tipo de coisa, de rituais, de tatuagem, tem símbolo cada tatuagem que é usado dentro da religião deles para que tenha uma relação com aqueles adoradores que adoras, que prestam cultos para eles. Então, para dizer que tatuagem é uma das ferramentas que Satanás usa para que engane as pessoas. Então, por isso dizer que tatuagem não é pecado público. Estou falando do uso do tatuagem. Porque quando digo isso, é que, como já disse, não é pecado, mas é perigoso fazer tatuagem sem ter conhecimento. A minha pergunta, tu vai dizer que não peca dessa, porque vai dizer assim, eu estou dizendo isso porque eu tenho tatuagem. Assim, se quer saber, eu tenho tatuagem ou não tenho tatuagem, espera então ao fim, do vídeo, lá vou responder que tem tatuagem ou não tem tatuagem. Então, espera para isso, não posso dizer que logo para correr dizer, defender, porque disse não, porque não é? Vamos assim, ok. Vamos assim. Satanás usa, principalmente nos países asiáticos. Os países asiáticos, como se chama os obreiros, chamam como sacerdotes. Pessoas que se aproximam mais, têm contato com aqueles deuses. Então chama-se como sacerdote. Aquela das maioria das pessoas tem tatuagem. Aquela tatuagem são dados como símbolo de se apresentar diante do seu Deus. Então, isso é uma ferramenta estratégica, técnica que o Satanás está a usar para que aproxime as pessoas nele para que ele sirva da forma como Satanás sempre esperou uma adoração. Quando nós olhamos no Mateus capítulo 4, versículo para embaixo, o Satanás diz, chama Jesus Cristo, ele mostra todas as riquezas do mundo. Diz que me adora, eu te darei todas as coisas. Então para dizer que Satanás, a maior ferramenta dele é de ser adorado. Então para que seja adorado, ele procura todos os meios estratégicos e de equilíbrio para ser adorado. Então vi como um homem está a favor para adorar, por isso usou essa técnica de tatuagem. A tatuagem é mais usada no meio das religiões pagãs. Essa ferramenta tem mais benefício, mais uso, é usado nos continentes asiáticos, também é usado no continente africano, algumas religiões, mas de um nível baixa. Do nível baixa mesmo. Então usa essa ferramenta, tem símbolos de relacionado com as pessoas que estão prestando culto, estão a servir. Então, é uma dessa ferramenta, outros continentes, outros países asiáticos, acaba a ser um símbolo como natural, idolatra-se do intermédio de tatuagens que só uso para os efeitos do resultado de um Deus adorado, quando é uma técnica de Satanás. Outra ferramenta que Satanás usa, porque dissemos que a tatuagem é um dos instrumentos que Satanás usa para alcançar seu objetivo, que é o maior objetivo dele é de ser adorado, de ser prestado o culto serviço. Uma das ferramentas que Satanás que usa a tatuagem é por meio das celebridades. Estamos a falar de celebridades, cantores, estamos a falar em termos dos atores dos filmes, atores das novelas, jogadores, celebridades das músicas, celebridades dos programas, tanto dos bonecos, dos animais, celebridades, tanto dos programas, qualquer coisa, a pessoa que faz, aquela pessoa que quer ter mais sucesso de uma forma te ajuda, vamos dizer te ajuda, vamos dizer assim te ajuda, não é?
deixa ela dar um tatuagem simples relacionado com o famoso. Se prestasse a maioria celebridades que costuma de ter tatuagem, observa seu pescoço, essa parte aqui. Há celebridades que têm uma tatuagem aqui no pescoço, aqui encontra o olho. Então, olho é um dos sinais que Satanás usa como uma tatuagem para que os seus efeitos, para que os homens adoram. Então usa aquele tatuagem do olho, porque Satanás, porque aquele tatuagem do olho tem um significado simbólico para Satanás. Qual é o significado simbólico? O significado simbólico, aquele olho, ele mostra as finanças do mundo. Aquela tatuagem é um dos sinais que onde tem olho. Satanás é de uma forma que ele te mostra onde há dinheiro, vamos dizer assim mesmo. Então a maioria das celebridades usa aquela tatuagem, não está no coração do homem. Então está no projeção de Satanás para que ele adora os homens. Então usa a tatuagem do olho para que ele sirva. Tem vários tipos de tatuagens Satanás que usa para enganar o mundo. Só estava a dar exemplo do tatuagem do olho. Estava a dar exemplo de tatuagem do olho, não é? Estava a dar tatuagem do olho. Estava a dar exemplo de tatuagem do olho. Então que Satanás são essas ferramentas que ele usa para que os seus efeitos já trabalha com tatuagem do olho para que os homens lhe sirvam. Como a maioria nós temos espírito de ganância, queremos dinheiro, custa não custar, da maneira, de todas as formas. Perdão. Procuramos dinheiro de todas as formas, todos os meses. Então, a maioria que não tem a palavra como a raiz na sua vida. Só que não para somente pessoas do mundo, não para somente pessoas religiosas e paganas, é para próprios crentes. Há crentes que também estão dentro desse tipo de coisa que estou a falar, de tatuagem relacionada com Satanás para que eles creiam. Estou a falar dos crentes, estou a falar dos líderes próprios. Líderes religiosos, políticos estão lá também. Então, estou a falar desse tipo de coisas. Então, são coisas que são reais. Que estou a falar, não estou a falar do assunto que só... É por isso que eu disse que no mundo existe 99% de tatuagem. 70% faz tatuagem com um grande objetivo. 29% são... blá, blá. Então, para dizer que assim, a tatuagem tem a ver com uma ligação muito forte que Satanás que usa. Então, a pessoa diz, a palavra tatuagem por si mesmo não é pecado, mas existem as oportunidades que são feitas, usadas por meio de tatuagem. Deus diz, por causa dos mortos, não cortei vossos corpos, nem tatuagem a si mesmo. Então, é preciso dizer que Satanás ele usa, por exemplo, já houve outras escravidão, foram marcadas tatuagens, muitas coisas, mas não vou falar isso, esse tipo de coisa. De carimbo como tatuagem, de carimbo, mas não vamos falar desse tipo de coisa. Então, eu preciso dizer que Satanás ele usa tatuagem para convencer a pessoa que se aproxima nele. É por isso que a tatuagem tem um símbolo que Satanás usa, é do olho. Então é para que ele seus efeitos. Tem vários tipos de tatuagens que Satanás usa para o mundo dele, para promover as pessoas no projeto dele, no plano dele. Que tudo está, é por causa do assunto de Satanás. Então para dizer que só esse tipo de coisa. E o segundo ponto é Satanás. Vamos entrar no terceiro ponto. Vamos entrar no terceiro ponto. No terceiro ponto, não vamos falar de duas divisões. Então, vamos dizer assim. Terceiro ponto. O homem usa tatuagem para seus objetivos. Já é o homem já. O homem usa tatuagem para seus objetivos. Tem duas divisões. Homens que usam tatuagem por causa do seu objetivo. Outro vai falar homem que usa tatuagem por causa da sua natureza, da sua emoção, da sua... Ok, deixa eu falar desses homens que usam tatuagem por causa dos seus objetivos. Depois vou falar do outro tipo de pessoa. Quando fala homem, fala de mulher. Assim, o homem que usa tatuagem dos seus objetivos, escuta isso, nunca escutou, vai ficar surpreendido. Tatuagem para homens que usam como objetivo tem muito significado simbólico. Por exemplo, há homens que usam tatuagem com sinal de roubos.
Por exemplo, se um homem se envolve no mundo de roubos perigosos, eles têm tatuagem que consiga se identificar com outro homem. Com o seu colega, desculpa, com o seu colega que trabalha junto no ato dos crimes. Só a tatuagem já representa alguma coisa para eles. Há homens que usam tatuagem para o medo de seus traficantes por ser a área deles. Então se envolve no mundo de tráfico de drogas, se envolve no mundo dos crimes, se envolve no mundo dos roubos, se envolve em muitas áreas. Então o homem usa tatuagem para alcançar o seu objetivo. Então o homem, para conseguir facilitar a sua vida sem percepção, a maioria trabalha com tatuagem. Pode os dois andar com caminhos diferentes, mas se cruzar, só tatuagem já consegue ver esses são da mesma linhagem, isso aqui temos o mesmo objetivo, temos o mesmo plano. Da forma como ele se entende, como se trabalha no projeto dele. Por exemplo, as pessoas que lutam as guerras, quando estão nas guerras, tem um sinal para representar a sua equipa. É da mesma forma que usa os homens que se envolvem nos crimes e tem sinais que usa por intermédio das tatuagens. Então, as tatuagens é um trabalho muito que os homens usam para conseguir facilitar o projeto dele. Perdão, desculpa. Para conseguir alcançar os objetivos deles. Deixa eu ver aqui. Para conseguir alcançar o objetivo deles. Que consiga alcançar o objetivo deles, tanto nos crimes, muitas coisas, não é? Ok, deixa lá. Então, para dizer que a fonte dos homens, a maioria usar tatuagem é por causa do seu objetivo que está relacionado no mundo dos crimes. Então, a tatuagem, muitas das vezes tu pode ver que aquela pessoa tem tatuagem como algo natural, como normal, quando está a se envolver em vários assuntos que traz muitos resultados na vida dele. Que a cura de tatuagem que ele fez é uma ferramenta que já está a servir para que ele consiga exercer as funções com facilidade, que tatuagem é um símbolo que consiga se comunicar com outros elementos que se envolvem na mesma área. Então que é um símbolo grande que muitos usam tatuagem por causa desse tipo de coisas. Por causa dessas coisas, desses homens que é esse tipo de coisa. Já qual outros tipos de homens que usam tatuagem? Outros usam tatuagem como sua diversão. Outros usam tatuagem porque ama. Outros usam tatuagem porque é alguma coisa que lhe agrada. Então, para dizer que nem tudo que está envolvido naquele tipo de coisa de falei. A primeira coisa, eu falei de Deus proibir por causa da pessoa que envolveu fazer a tatuagem relacionada para manejar os mortos, ou de fazer a tatuagem, porque o Satanás é um tremendo ferramenta que usa a tatuagem para envolver seus objetivos. O homem também faz tatuagem para que ele consiga alcançar os seus objetivos. Então, para dizer que mas existe um grupo que faz tatuagem porque se alegra de tatuagem. Ele faz tatuagem por causa do seu prazer ocioso, porque ama. Ok, mas deixa ela falar sobre também esse assunto do homem objetivo, que esse quatro pontos que estão envolvidos com o homem também em particularidade. Deixa ela falar isso para que aprofundasse. O homem usa tatuagem porque ama, porque tem prazer, porque gosta. Mas quais são as consequências com esse tipo de próprios homens? Pessoas que usam tatuagem porque ama, porque tem prazer de acordo com suas objetividades. Primeiro ponto, a maioria faz tatuagem nos lugares íntimos, que acaba a cometer erro com o corpo de Deus. Também a dizer, hoje em dia, a pessoa faz tatuagem nas partes íntimas. Vamos dar exemplo, há mulheres que fazem tatuagem na parte íntima com o seu sexo feminino. Também a dizer que quem faz tatuagem, a maior parte são os homens que desenham essas mulheres. Mulher quer dizer que deixou de ser uma vergonha uma mulher para se apresentar um homem para que ele tatuagem o corpo dela, a parte íntima. Mas que ela está fazendo problema, mas ela acaba ter um mal feito, acaba fazendo tatuagem de mal feito.
É que o mundo faz tatuagem de mal feito. Vai fazer tatuagem no seu corpo íntimo. Vai fazer tatuagem no homem que Deus não permite que o homem e mulher deve estar a sós em termos de uma forma nudez, de forma ser roupa, não permitido isso quando não são pessoas não são casados, quando são pessoas que não convivem juntos, são apenas pessoas conhecidas ou pessoas para se envolver em coisa de trabalho. Então é esse o problema das pessoas que mesmo que diz que estão a fazer tatuagem para o maior problema é que faz tatuagem de uma forma e de uma forma mau uso. Por exemplo, é fazer partes íntimas que Deus não permite que uma mulher ou um homem possa se ver na parte íntima se não forem pessoas que são viver junto. Então acaba a pessoa de exorar o corpo dela ou o corpo dele para outra pessoa que essa pessoa não tem nada a relação com ele, só desenhador de tatuagem, acaba ser normal para as pessoas, acaba como aquilo numa profissão, acaba aquilo como se fosse algo normal quando estão vivendo debaixo do pecado. Então para dizer que o problema de tatuagem é que as pessoas têm um mau uso de tatuagem para o pecado. A pessoa faz tatuagem para que sirva o seu egoísmo do coração do homem. Estou a dizer que a maioria, 90% das pessoas que fazem tatuagem problema, quando falo 90%, estou falando das pessoas que quando faz aquele que é para o objetivo dele, aquele que faz porque ama, desculpe, aquele que faz coração tatuagem porque ama, porque tem prazer, faz tatuagem. Estou a dizer que mais nessa 100%, a 99% ele faz tatuagem de uma forma desonrosa, faz tatuagem de uma forma pecaminosa, acaba ter fazer tatuagem de mau uso para pecado, acaba apresentar seu corpo de uma forma reprovado. Então são esse tipo de coisa, de pessoas que acabam a levar, faz tatuagem porque amou, porque quer fazer tatuagem. Mas o problema é de como é que é feito esse tatuagem, onde que está a ser feito esse tatuagem, com que está a ser feito esse tatuagem. Então são esses elementos que acabam contribuindo. Eu estou falando do problema das pessoas que são amantes de tatuagem. Então aqui, por exemplo, por isso eu disse que não é pecado, aqui já estou falando dos amantes de tatuagem. Mas qualquer, como é que está a ser feito tatuagem, está a fazer como tatuagem, e está a fazer aonde tatuagem, com que está a fazer. Primeiro ponto disso, os homens é por causa de maus feitos em lugares errados. Segundo ponto, a tatuagem acaba nos tornando um elemento idolatrado. Como por exemplo, falei a Deus, não é que só dizer que para vocês não cortem vossos corpos, não cortem vossos corpos por causa dos mortos, nem tatuagem a si mesmo, porque eu sou o Senhor. Então quer dizer o quê? Então as pessoas homenageiam, desenham as pessoas no corpo deles. Deixa ela falar de Richardson. Richardson é jogador brasileiro do Brasil. Richardson no corpo dele atrás, ele fez e desenhou 3 pessoas que é Neymar, é Pelé, é Ronaldo, o fenômeno Ronaldo brasileiro. Então ele colocou aquelas pessoas como a sua homenagem. Então estamos a fazer só para reverência, para prestarmos o culto. Com outras palavras, a tatuagem, quando nós fazemos tatuagem da aliguer, com outras palavras, estamos idolatramos na pessoa. Isso como é que tu se idolatramos essa pessoa? A idolatria da pessoa não precisa prestar o culto à pessoa. É hora de dizer obrigado, você que está me servir da forma que estou a desenhar a pessoa. Ok, entendemos esse tipo de coisa de pecado. Vamos lá. Ezequiel capítulo 14, versículo 3. Ezequiel capítulo 14, versículo 3 diz assim. A palavra de Deus. Ezequiel 14, versículo 3 diz assim. 3. Filho do homem. Estes homens ergueram ídolos em seus corações, puseram tropeços ímpios diante de Deus, deixaram que me consultar. Então ergueram os ídolos em seus corações. Então a Bíblia diz que ergueram os seus corações. Então tem que dizer que não. Estamos a dizer que as pessoas colocam as pessoas em seus corações como ídolos.
Porque quando Richardson lhe pergunta por que colocou Neymar, colocou Pelé, por que colocou Ronaldo Fenômeno, ele vai dizer que são meus ídolos, são meus inspiradores, são meus adoradores, são pessoas que me inspiram, são pessoas que me levaram a jogar futebol, até acabar de levar aquela pessoa se tornar suas idólatras. Até acabamos idolatramos a própria tatuagem. Estamos a dizer o desenho de tatuagem, porque somos amantes de tatuagem. Acabamos idolatramos aquela própria pessoa que estamos a fazer, porque aquela pessoa que estamos a fazer é algo que está no nosso coração. Andava a dizer que tá vendo, o problema é o mau uso de tatuagem. Quem estamos a desenhar? O que estamos a desenhar no nosso corpo? Estamos a desenhar aquela pessoa está no nosso coração, automaticamente estamos a idolatramos a pessoa. Porque tu não vais desenhar alguém que não tem nenhuma permissão para que se renda a pessoa. Se tu desenha alguém, significa que aquela pessoa tu adora. Amar a pessoa e adorar são coisas diferentes. Então, vai significar que tu adora aquela pessoa, vai significar que aquela pessoa está já homenageando o teu corpo, como Deus falou, dizer, nem desenho do corpo. Deus pode dizer, mas que aquela pessoa vai ficar no corpo da pessoa porque não vai adorar, mas aquela pessoa que já está naquela pessoa, está a homenagear, está a dar reverência, respeito àquela pessoa. Da mesma forma, quando desenha uma pessoa no corpo, está a mostrar uma reverência, uma adoração automaticamente no espírito, sem se perceber, porque atua no coração. Andava para dizer que também o uso de tatuagem é por causa desse tipo de coisa, de mau uso. Outra coisa, o erro de tatuagem, fala de Deus põe no homem. Primeiro, o uso do homem é desenhar nas partes íntimas. Segundo ponto, é desenharmos as pessoas para que, por causa de ser nossos ídolos, para idolatrarmos eles. É que você não tem como para desenhar alguma coisa que uma pessoa que você não ama. É impossível. Outra coisa, é perigoso fazer tatuagem de alguém enquanto tu amas. Porque quando falo isso, por exemplo, tem casais que eles se amam, então eles para provar quando que o amor deles é forte, acaba tanto homem, tanto mulher, pode desenhar o marido no corpo dele, pode desenhar a esposa no corpo dele, pode escrever o nome da esposa, pode escrever o nome do esposo. Isso é muito perigoso. Escuta o que eu vou dizer, vai fazer entender. Existem milhares de casais por causa do amor que têm com a sua esposa, com o seu marido, com a sua mulher. Acaba eles, cada um entende, vai fazer desenho no corpo dele a favor da esposa, prestar a mulher ou o marido ou o nome do marido da esposa. Porque quando digo é perigoso porque assim, quando um deles faz desenho de um casal, depois se separa. Vamos dar exemplo. Quem fez tatuagem é o marido, fez tatuagem da mulher, o nome da mulher, depois se separa. Aquele nome vai ficar sempre no corpo daquela pessoa. Ou a própria pessoa que desenha vai ficar sempre na sua imagem. Quando tu olha o teu corpo está vendo o nome daquela pessoa, logo vais lembrar. Quando tu olha o nome daquela pessoa, quando andar como já sabe o teu corpo, mesmo não estiver com a pessoa, vai se sentir peso, parece que estás a andar com a pessoa. É por isso que quando eu pergunto, é por isso que acontece. Os suicídios, a maioria, acontece por causa das tatuagens que a pessoa tem. Porque a pessoa onde está rodeado com tatuagens da tal pessoa que escreveu o nome da pessoa. É por isso é muito perigoso. Ou escreveu o símbolo da pessoa que mais ama, fiz vice-versa no meu corpo para mostrar a pessoa quando que te ama, fiz aquele símbolo que você diz que gosta mais. É pessoal, esse tipo de coisa de risco quando faz tatuagem, mata a pessoa que ama porque não conhecemos o amanhã. O amanhã nos separa como não espera, porque quando a pessoa faz tatuagem, é uma garantia de dizer essa pessoa é para estar comigo, a eternidade lá deve ser para se for a morte. Mas infelizmente nem sempre as coisas saem como de jeito, como sonhamos, como jeito, como esperamos. Eu estou falando tanto no mundo cristão, tanto no mundo. É que estamos, muitos cristãos fazem isso aí. Se não vão pensar porque nós somos cristãos, temos Bíblia, diz a Bíblia, amor ante o Senhor separar. Muitos cristãos estão a separar aqui. Muitos, são muitos. Quero ouvir esse assunto, não é? Dos cristãos, mas quero falar para aí perceber. Andava a dizer que o erro do uso ou de fazer tatuagem é quando fazemos tatuagem de acordo com essa forma.
Fazemos tatuagem com a intenção de de querer demonstrar quando que nós amamos aquela pessoa. Porque quando fazemos tatuagem, estamos a provar aquela pessoa que para tu estás no meu coração de ser, por você pensa que eu fiz desenho para te provar. Mas traz as consequências a haver separação. Se, por exemplo, não houver separação, não teria problema. Mas o problema é que nós não conhecemos o futuro amanhã. O problema é se tu vai ficar a carregar aquela imagem todo dia. Quando tu vives com alguém, depois se separa com a pessoa, é a maior péssima dor que vai ter. Já imagina a pessoa ainda ter nome da pessoa, ter imagem da pessoa no seu corpo. Isso será difícil. Onde está a carregar aquela pessoa? E também vai prejudicar a segunda relação. Imagina se envolveu com alguém, chegou o tempo, se desentendeu, se separar e depois vai se casar de novo. A sua parceira ou seu parceiro vai estar feliz ao seu lado quando ele está contigo, em quatro paredes, e quando o teu corpo está vendo o nome de tal fulano, do seu passado, isso será difícil para lidar com esse tipo de coisa. Logo, advernamente, a pessoa ainda tem relação com tal fulano. Porque o nome já está lá no corpo, será difícil para que lidasse com essa pessoa. Ou a imagem da pessoa já está no corpo para dizer que são esse tipo de perigos que acaba ter desequilíbrio. A tatuagem aqui prejudica a si mesmo e prejudica, quando se separa, prejudica a si mesmo e prejudica a pessoa que se envolveu com a segunda pessoa. E vai acabar trazer desequilíbrio na sua própria vida. Tu não vais conseguir ter a tranquilidade. Onde está a tatuagem? Está no serviço, a tatuagem está contigo de nome da pessoa. Mas não sei se estás aonde. Está lá o nome da pessoa. Por exemplo, aqui estão pregando sobre divórcio, separação, sobre tristeza, coisa de casamento. Então o nome está lá. Vai pensar que aquela pessoa foi essa pessoa me desgraçou, o nome dele está aqui. Isso vai ser difícil para lidar com esse tipo de coisa. Só para separação de uma relação não faz para lidar com eles. Já imagina já estar com o nome ou com a pessoa, já será difícil. Então para dizer que só esse por causa da forma, como dizem, por causa da amo, por causa da minha vontade, mas as consequências são esse tipo de coisas. As consequências são esse tipo de coisas. Perdão. Ok, já falei não, dos 4 pontos. Primeiro ponto, disse porque Deus proibiu sobre tatuagem, expliquei. Segundo ponto, dizer quais são as táticas de tatuagem. Satanás é uma ferramenta que usa mais para seu objetivo. Terceiro ponto, falou objetivo do homem, que usa para alcançar seu objetivo. É uma técnica estratégica que usa a tatuagem. E o quarto ponto, falou por causa do homem, usa a tatuagem por seu amor, porque ama. Perdão, desculpa. Ama, gosta, mas ao mesmo tempo, vemos que por causa de fato de ter mal feito as tatuagens. Da forma como é que faz, está a fazer para quê e por quê? Falamos de 3 questões. Falamos porque a pessoa faz tatuagens nos lugares proibidos, não permitido, com Deus nas partes íntimas. A pessoa faz tatuagens nos lugares não permitido. Dissemos. A pessoa faz tatuagem para homenagear, a pessoa acaba de idolatrar a pessoa automaticamente porque amo Cristiano Ronaldo, Messi, porque amo tal fulano, amo Beyoncé, amo Jay-Z, amo muitas coisas. Acaba de homenagear aquela pessoa, acaba de idolatrar aquela pessoa automaticamente. Terceiro ponto, por causa de próprio prejudicar a mim mesmo. Estou prejudicando a mim mesmo. Ok, vamos nas questões. Primeiro vou responder a minha pergunta, não, depois vamos entrar nas questões. Primeiro, antes, vou dizer, tem tatuagem sim ou não? Ok, vou responder no fim. Vamos nas primeiras questões. Ok, vou responder só, mas depois vou terminar na última parte. Em primeiro lugar, não tem tatuagem, graças a Deus, esta minha nascença até agora. Não cheguei a ter tatuagem. Não tem tatuagem. Ficou bem claro. Ok. Em primeiro lugar, vamos dizer assim.
Se é pecado tatuagem, isso é para você me ajudar a responder. Isso eu não vou responder, só uma questão que eu quero colocar vocês, porque eu sei que muitas igrejas já aprendem a dizer que tatuagem é pecado, já aprendem muitas igrejas, são vários. Mas eu quero fazer uma questão assim para ti. Se é pecado tatuagem, como será da pessoa que já aceitou Jesus Cristo? É quando antes já tinha. Como será a vida de alguém, a tatuagem de alguém, como será, se é pecado tatuagem, como será de a pessoa que já aceitou Jesus Cristo é quando já tinha tatuagem? Como é que vai ser a vida dessa pessoa é quando ele já tinha aceitado, ele aceitou Jesus Cristo quando já tinha tatuagem? Como é que vai ser pecado? Vai me ajudar a responder. Se é pecado, porque infelizmente tatuagem não se paga. É difícil. Pior com essas máquinas que são feitas apropriadas. É difícil para se pagar a tatuagem. Minha pergunta é, se é pecado a tatuagem, como será da pessoa que já aceitou Jesus Cristo como Senhor Salvador, mas ele já vê, seja de quanto já tem tatuagem? Como é que vai ser essa pessoa? Se é pecado, é pecado. O tatuagem está lá no corpo, a tatuagem está no mal, às vezes a tatuagem está no pescoço. Você como pode me ajudar a responder? Como é que será? Segundo ponto, se tu já como sabes que no pecado não é, ou concorda no pecado, a minha pergunta, por qual é o motivo que quer fazer tatuagem? Mesmo sabendo que não é pecado. Qual o motivo que te leva a querer fazer tatuagem sabendo que não é pecado? O motivo, essa é a minha pergunta, tem que me responder. Qual o motivo que quer fazer tatuagem, não é? Acabamos de dar vários aspectos, não é sobre tatuagem. Saber sobre tatuagem. Ok, deixa ela entrar na minha questão. Eu disse não fiz tatuagem, graças a Deus, então agora não fiz tatuagem. Em primeiro lugar, nem desejo de fazer tatuagem na minha vida. Porque quando digo não desejo de fazer, é que ainda nem encontrei um motivo. Qual o motivo me leva a fazer tatuagem? Essa coisa é difícil para mim responder. É difícil para eu ter tatuagem por causa disso. Não sei qual o motivo quero para que eu tenha tatuagem. Ainda não encontrei nenhum motivo. Por isso será difícil fazer tatuagem por causa disso. Outro motivo, não quer fazer tatuagem porque quando vai nos profundos as pessoas dizem assim, quando é feito tatuagem no seu corpo bem preparado, feito, que aqueles tatuagens que marcam até no corpo lá, dizem que você não tem compador sangue. Tem esse ponto também que me quer levar a fazer tatuagem. Essas perguntas, estou a responder a segunda pergunta, porque sabendo qual é o motivo saber qual é o motivo que é fazer tatuagem mesmo, sabendo que não é pecado? Tem que ter um motivo. Até para dizer que para fazer uma tatuagem há necessidade de ter um motivo. Porque a Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, não é? Mas tem que fazer, já sabe não pegar, tem que saber qual é o motivo que te leva a querer fazer tatuagem. Se quer fazer, qual é o motivo que quer te fazer a fazer tatuagem. Então, são esse tipo de coisa, dos pontos que estou a tentar a colaborar convosco. E deixa lá dar um pouco um versículo para fortalecer a fé, ou a segurança. Você, no 1 Coríntios capítulo 1, versículo 31, diz essa palavra de Deus. Para que, como está escrito, quem se gloria-se o Senhor. Pois a Bíblia diz que quem se gloria-se o Senhor. Por isso não há necessidade de provarmos com o pecado. Se a pessoa que vai ter todos para gloriar ao Senhor, pode se gloriar ao Senhor. No momento que tu sabemos qual é o motivo. Por exemplo, existem igrejas que eles não concordam com tatuagem, mas se sabe, é uma igreja bíblica, é uma igreja doutrinada, é uma Bíblia que carrega o Cristo 100%. Por exemplo, conheço muitas igrejas que não concordam com tatuagem, mas são bíblicas. Deixa eu te dar um exemplo simples. Igrejas presbiterianas brasileiras, todas as igrejas presbiterianas brasileiras, são igrejas que eles não concordam com tatuagem, mas são igrejas bíblicas. Então não há necessidade de ser dessa igreja por causa da tatuagem, porque vai entrar conflito com o pastor. Escuta, quando um líder nem tudo concorda, não significa em falso.
Porque existem coisas que muitos, como fala o livro Levítico, logo disseram, porque é o risco do pecado, logo foi pegar aquele versículo 7, depois não procurar entender os motivos. Existe tipo de coisa. Nós, mesmo o homem, saber explicar as coisas da terra, se não entende a Bíblia, não ajuda nada. Se eu te explicar melhor, mas não sei te pregar para Deus, não vai ajudar nada. Então, para dizer que isso não são motivos para levar, trazer o conflito na tua igreja, não pode trazer o conflito na tua igreja. Fica na tua consciência, sabe? Não pega se o teu líder não concorda, continua a abraçar a tua igreja. Você não pode sair da igreja por causa de tatuagem. Porque a pessoa que está na tua frente, se sabe, alimenta a tua palavra de Deus, que vai levar o céu é a palavra, não a tatuagem. Isso é para não trazer conflitos. O meu objetivo não é trazer conflito, é para o meu objetivo, para não criticar aquelas pessoas que já vieram em Cristo com tatuagem, ou aquele depois foi fazer tatuagem, ou aqueles estão nas igrejas, que a igreja permite fazer tatuagem. É para esse tipo de coisa haver um equilíbrio. O problema nas igrejas hoje está cheio de condenação, mas não para entrar. Estou falando das igrejas próprias que são bíblicas. Então são esse tipo de coisas. Mas para mim, me perguntam, é me responder nos comentários por qual o motivo quer fazer tatuagem. Se sabe, já não pecado concordou com a minha mensagem. E você tem o desejo de fazer tatuagem. Se não quer fazer, quer dizer, não quer fazer, também estará. Quando não quer fazer, não precisa explicar os motivos. É só quando quer fazer e dizer quais são os motivos. Pô, você pode ter os motivos fortes em relação a mim. Pode ter os motivos em relação forte a mim, não é? Não sabemos quais são os motivos. Quais são os motivos para esse tipo de coisa? Porque existe esse tipo de coisa. Ok, terceira, eu estava a falar também para tanto os pecadores para saber cuidar de fazer tatuagem. Vocês estão a fazer coisas que vão prejudicar a sua vida ou amanhã. Essa coisa de dizer, estou a fazer tatuagem porque amo a minha mulher ou porque amo meu marido. Você está se metendo numa merda, amanhã vai chorar na separação. Aquela dor de tatuagem vai te fazer girar todo mundo até pensar se suicidar para sair dessa pessoa, por não sair na tua mente. E vai criar conflito na segunda relação. Cuidado. Cuidado religioso com essas igrejas de tatuagem. Dizer estão a honrar a igreja. Esses estão detrás dos espíritos de fundo. Por palavra de tatuagem, eles usam para ter conexão com os espíritos do mundo e te levar você a adorar Satanás sem se perceber. Cuidado, próprio. Os líderes, cuidado com essas tatuagens, não tem nada a ver, porque da vossa igreja, essa é uma ferramenta mais perigosa. Pessoas do mundo não podem pensar que tu estás a fazer, estamos a fazer por uma diversão, ou estão a fazer com objetivo para alcançar as suas metas, ou fazer dinheiro, porque a tatuagem ele consegue se comunicar com as pessoas. Cuidado! Só esse tipo de coisas. O propósito de Deus para nos provar, esse nos provar, para Deus nos provar, dizer que o tatuagem não é pecado, mas tem suas consequências. Que são as ferramentas mais usadas no mundo é tatuagem, por isso 99% se baseia nas tatuagens. Que algumas por cento, 70% é envolvido no mundo maligno e os 29% são envolvidos na pessoa por gostar. Por exemplo, a pessoa antigamente fazia tatuagem porque era uma coisa de embelezar, como dizem as mulheres egípcias, esse tipo de coisa por fim, não é? Mas cuidado! Mas que se quer fazer tatuagem no estilo, qual o motivo que quer fazer tatuagem? Posso talvez ajudar, ver que dá ou não dá. Por quê? Para que conserva a sua alma em Cristo. Então, penso que inscreve no meu canal, penso que me ajuda a crescer, penso que coloca inscrito para crescer meu canal, penso que coloca likes para ser mais divulgado o vídeo, penso que compartilha o vídeo. Você tem muitas pessoas que ainda posso ter noção, você pode me ajudar a alcançar as pessoas, tudo isso fora de todos para você não condenar o teu próximo, esse tipo de coisa, porque vivemos de guerra hoje em dia, talvez aquele crente como tem tatuagem nem parece para nos condenar, não ver esse tipo de coisas. Não fazer o tal nas igrejas por causa de tatuagem. Mas igrejas que idolatram as tatuagens, como fala aqueles igrejas que sirvam como de fundo lá, os sacerdotes lá que usam tatuagens para se apresentar a Deus, isso é perigoso.
cuidado. Por exemplo, a igreja católica tem uma mente fraca. Dizem na doutrina deles ter tatuagem, a pessoa condena a sua própria alma. Isso é não uma verdadeira, uma pura mentira isso. Por isso, é uma pura mentira. Isso estou dizendo que é que passa só coitados, já são os católicos para com tatuagem, a pessoa vai acabar se condenar porque vai dizer para estar no meu perdão. Vai dizer, já estão condenados. Imagina você entrar na católica lá, vai descobrir, já diz que você está condenado, mas você está vivendo um inferno na terra, você já começa a sentir o peso do inferno, já começa a sentir o peso da condenação, já começa a sentir o peso do castigo. Talvez estão falando coisas que não existem. Então, por isso temos que ter cuidado com isso aí. Por isso, quando me levei a compartilhar esse vídeo, porque de 99% trabalha na tatuagem. Isso é uma coisa agida como uma coisa crítico da parte dos cristãos. Por isso, vamos ser assim mesmo. E também penso que me abençoe pela compartilhação. Qualquer coisa, dúvida, pode fazer os comentários. Estou disponível a responder. O assunto, se não está convencido sobre tatuagem ou não entender, pode fazer as questões. Isso aí, eu digo, você só pode perceber as coisas quando entender. Nem uma vez vamos entender uma coisa por menos um dia. A ver, precisamos, quando desse dia trabalhamos um assunto, isso é normal. Se traz o assunto que desenvolvemos, vou desenvolver mais para que tu perceba, compreenda. Se quer aprofundar a matéria, vou aprofundar mais, porque o objetivo é nós perceber. Uma pessoa não hoje vai perceber as coisas. Obrigado por todo ter me acompanhado até aqui. Que Deus possa vos abençoar. Que esse propósito Deus estava a mostrar hoje a favor de tatuagem. Obrigado, que bênção vocês são na minha vida. Que Deus abençoe a todos. Não pode, você é pecador, é uma bênção para mim. Você é religioso, é uma bênção. Você que é cristão, é uma bênção na minha vida. Obrigado a todos.